Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o professor Rafael Barbosa, o seu professor de ciências aqui no YouTube. E como eu sempre faço no começo de todos os meus vídeos, se você não é inscrito aqui no canal, desce o player aqui embaixo, clica no botãozinho de se inscrever. Se não me segue ainda nas minhas redes sociais, elas estão passando aqui em algum lugar desse vídeo, estão todas aqui também na descrição. Pois bem, e no vídeo de hoje nós vamos aí dar continuidade àquelas nossas aulas falando agora sobre ensino superior, onde a gente anteriormente falou sobre farmacologia. E lá atrás eu postei uma aula aqui no canal falando sobre a toxicologia dos escorpiões, né? A gente conversou um pouquinho sobre o que acontece quando você tem esses acidentes, né, com escorpiões, quais são os principais tratamentos e tudo mais. E na aula de hoje nós vamos falar ainda sobre os acidentes com alguns outros aracnídeos, né? Só que agora nós vamos especificar as aranhas. E vocês sempre me perguntam lá no meu Instagram, também como me perguntam no nosso grupo exclusivo do Telegram, que inclusive o link está aqui na descrição, quais são os livros que eu recomendo, né? Quais são as referências que eu sempre recomendo para vocês estudarem. Bom, gente, aqui na descrição desse vídeo tem um link que você pode clicar lá para ensino superior, tá bom? Tem também para ensino médio, mas você pode clicar no link para ensino superior e você vai ter acesso à minha biblioteca, tá? Então lá tem uma biblioteca cheia de livros em PDF, onde você pode utilizar esses livros para o seu estudo e por aí vai. Porém, quando se trata de toxicologia, eu gosto muito desse livro aqui, ó. Fundamentos de Toxicologia em Toxicologia, de Cazaret e Doe. Muito bom esse livro, é muito atualizado. É da editora da ArtMed, tá? É um livro excelente. E caso você tenha interesse em comprar esse livro, eu também vou deixar um link aqui na descrição e comprando por ele você ajuda aqui o nosso canal, tá bom? E na aula de hoje, sem mais delongas, utilizando também como referência esse livro que eu acabei de mostrar para vocês, vamos falar aí sobre os acidentes com as aranhas. Vamos nessa. Bom, pessoal, primeiramente, o que a gente precisa lembrar é que existem muitas espécies diferentes de aranhas, tá bom? De aracnídeos. E essas espécies, elas estão divididas, né, em diversos locais. Então, os acidentes, eles vão existir em maior ou menor porcentagem de acordo com o ambiente em que você está se referindo. Então, países tropicais que têm grandes regiões ali florestais, eles costumam ter maiores acidentes, né, quando se trata de aracnídeos. Já países que a gente tem menos essas áreas tropicais, os acidentes costumam também ser diferentes. É importante lembrar que a distribuição desses aracnídeos ao longo do trópico, né, ela é totalmente diferente. Então, muitas espécies que existem, por exemplo, na América do Sul, elas acabam por não aparecer na América do Norte, e muito menos na América Central, na Ásia e por aí vai. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender. O segundo ponto que você precisa entender é que esses animaizinhos, né, que esses bichinhos, por assim dizer, eles têm características bem peculiares, tá bom? A maioria deles não são animais agressivos, né, não são agressivos, com exceção da famosíssima, né, aranha armadeira, que é uma aranha que ela tem uma capacidade de agressividade, porém os acidentes com ela geralmente não são acidentes que vão gerar a morte ou casos mais graves, tá? Geralmente esses acidentes com aranha armadeira vão atingir ali mãos e pés, geralmente você pisa nela ou geralmente chega perto dela, mas todas as outras aranhas, os acidentes que acontecem com elas são acidentes em que você vai ter ali, geralmente o animal ele se escondendo, né? Ela vai se esconder, o aracnídeo tá lá se escondendo, o artrópode, perdão, né? Tá lá se escondendo. E quando ele se esconde, automaticamente você vai ter lá o jeito, né, de pegar. Muitas vezes ele se esconde numa roupa, dentro de um sapato, alguma coisa assim. E aí quando você imprensa ele, quando você o aperta ou quando você o atinge, aí ele, para se defender, acaba injetando o veneno, perfeito? Eles são terrestres, né? São artrópodes terrestres. Eles se encontram ali nos solos, fendas, buracos, sobre árvores, cupinzeiros, troncos. Então sempre ali procurando se alimentar, né? E encontrando ali locais onde eles possam se esconder da melhor forma possível, tranquilo? Bom, o veneno e o mecanismo de ação das aranhas obedecem praticamente o mesmo estilo de ação, beleza? É claro que existem algumas aranhas que vão ter alguns mecanismos, algumas substâncias sendo liberadas que são diferentes de outras, mas o mecanismo de ação no geral da ação dessas substâncias é sempre semelhante. Lembrando que a diferença entre elas pode ser o tamanho da molécula, a lipofilicidade, a característica de penetrar melhor em algumas membranas celulares,
mas no geral a resposta causada a esses agentes é bem semelhante. Então, na maioria das vezes eles causam ativação e retardo na inativação dos canais de sódio, ou seja, os canais de sódio, pessoal, eles permanecem abertos. Esses canais, por sua vez, abertos, eles podem ocasionar uma despolarização contínua. Despolarização contínua. Essa despolarização contínua pode ocasionar um aumento na excreção de neurotransmissores. Um aumento na excreção de neurotransmissores. Quais neurotransmissores, professor? Geralmente as catecolaminas. Então, esse bombardeio de neurotransmissores, ele é bem intenso quando se trata de acidentes com aracnídeos, tá bom? Essa despolarização é ocasionada tanto nas fibras musculares quanto nas fibras nervosas sensitivas, motoras que liberam mais neurotransmissores. Esses neurotransmissores, por sua vez, liberados, vão ocasionar aí, geralmente, digamos que um boom, né, dentro do teu organismo, fazendo com que haja aí uma resposta muito mais intensa. Claro, como a maioria dos venenos, como a maioria das substâncias que são neurotóxicas também, dependendo da quantidade. Então, a quantidade ela é muito importante nesse processo de entendimento do mecanismo de ação dos venenos de aracnídeos. Então, a gente vai dividir, como a gente já fez na nossa outra aula de escorpionídeos, a gente vai dividir como é que funcionam esses acidentes. Então, eles podem ser leves, moderados e graves. Cada um desses tipos de acidentes vão ter manifestações diferentes e tratamentos também diferentes. Então, o predomínio de manifestações locais. É muito comum a gente perceber as pessoas relatando que algumas picadas de aranha são semelhantes a picadas de formigas. Já no caso da viúva negra, por exemplo, são muito semelhantes a agulhas, perfeito? Geralmente gera parestesia no local, né? Vermelhidão também, fica aqui um local mais edemaciado e tudo mais. Se estímulo da dor, né? Essa dor pode irradiar para a raiz do membro. Então, por exemplo, se foi picado aqui na mão, essa dor pode irradiar até o ombro, por exemplo, ou até a região do antebraço. E essa taquicardia que pode ser secundária à dor. Essa taquicardia tem relação direta com a dor, por quê? Porque ela depende justamente do estímulo de dor. Como a dor ela é um estímulo variável, né, de pessoa para pessoa, cada um vai responder de maneira diferente aquele estímulo. Então essa taquicardia ela pode ser maior ou menor, perdão, quando ligada a uma característica dolorosa mais intensa ou menos intensa, perfeito? Já nos acidentes moderados, além da dor local e da taquicardia, que nesse caso elas são predominantes, além da dor, a taquicardia causada pela liberação dessas catecolaminas, por exemplo. A gente tem aumento da pressão arterial, hipertensão, sudorese discreta, tá? Não é uma sudorese intensa, pode nem acontecer. Agitação, muito por conta da excessiva dor local. Visão turva, vômitos, priaprismo e cialorreia discreta. E essa cialorreia ela pode nem acontecer. Em todos esses acidentes, tanto nos acidentes leves quanto nos acidentes moderados, o tratamento vai ser analgésicos para tratar a dor, observação e manutenção dos sinais vitais. Se caso o paciente vier a evoluir para um estado de manifestação mais grave, e isso vai depender, como eu já mencionei para vocês em outras aulas, da quantidade da substância que foi injetada, da resposta imune do próprio indivíduo, do estado de saúde desse indivíduo e dos primeiros socorros que foram tomados. Além, claro, em relação à droga, né? Ao agente intoxicante, melhor dizendo, a quantidade e a biodistribuição desse fármaco, né? Desse agente tóxico no organismo do indivíduo, perfeito? Já nos acidentes graves, o que a gente vai ter? Vômitos frequentes, bradicardia e hipotensão, que são contrários, né? Digamos assim, ao que a gente falou anteriormente, né? Então, a hipertensão, a gente já está falando de quantidades menores, em casos já moderados, mas aí, em casos graves, a gente já tem uma hipotensão, insuficiência cardíaca, arritmia, choque, dispneia, convulsão e PCR, parada cardiorrespiratória. Isso pode acontecer em decorrência de acidentes graves. Professor, esses acidentes graves são muito comuns? Não, eles são muito menos comuns. Perfeito? Muito menos comuns.
Porque como nesse caso os agentes intoxicantes eles demoram muitas vezes para agir, para gerar essas manifestações mais graves, a gente consegue fazer um tratamento desse paciente de maneira mais eficiente e rápida, perfeito? O tratamento, analgésicos sistêmicos, geralmente esses analgésicos a gente parte da dipirona. A dipirona, a gente pode evoluir até, por exemplo, para o tramadol, ok? Anestésicos locais, geralmente se faz lidocaína 2%, certo? Lidocaína 2% com diluição. E havendo a necessidade, já em casos graves, né, a gente já vai utilizar o soro antiaracnídeo. Em casos leves, 1 ml já neutraliza. Em casos moderados, de 2 a 4 ampolas em 30 minutos. E em casos graves, de 5 a 10 ampolas sem diluição, também com intervalos de 30 minutos. Uma observação importante é que nesses casos, como a gente precisa de um monitoramento do paciente muito mais eficiente, todas essas administrações devem ser feitas na unidade de terapia intensiva, para a gente conseguir manter o paciente estável e até mesmo diminuir o risco, né, de outros problemas mais graves, como insuficiência respiratória, como insuficiência renal, que também são características aí que podem ser acometidas por um paciente logo após entrar em estado grave e fazer o uso do soro antiaracnídico, tudo bem? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e de recomendar esse vídeo para outras pessoas. Se eu te ajudei de alguma forma, dá essa força aqui no canal, afinal de contas, né? Eu faço isso para vocês, beleza? Espero que você tenha gostado. Lembrando, os links aqui na descrição, confere todos eles e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.